Graças, paz, irmãos, boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós queremos agradecer imensamente a Deus por este culto que ora nós prestamos a Ele, também pela agradável companhia dos irmãos que se fazem presentes, Reverendo Renildo e o diácono Lucas Caleb. Queremos também agradecer aos irmãos que nos acompanham, aos amigos, irmãos também de outras igrejas e até você que não é evangélico, que acompanha a transmissão deste culto. Nós queremos nesse momento agradecer ao Senhor sob a forma de oração. Vamos orar? Senhor, Pai querido, Pai amado, nesse momento em que nós nos reunimos aqui, um grupo reduzido, apenas 3 filhos, 3 servos, que nesse momento buscamos a Tua face e também aqueles que acompanham a transmissão deste culto, com o coração contrito e quebrantado diante do Senhor, confiantes de que o Senhor nos trouxe aqui e de que o Senhor ouve o nosso clamor, a nossa oração, tudo quanto nós elevamos ao Senhor. Somos gratos, Deus, pela dádiva de Te servir, pela oportunidade rica que temos em poder Te cultuar na beleza da Tua santidade. Tu que és o monarca de todo o universo, ajuda-nos e sustenta-nos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Nós iremos ler do verso 1 ao versículo de número 14. Ezequiel 37, a partir do verso 1, assim nos diz a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então me disse ele: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela,
ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. O mesmo Deus que cumpriu a sua promessa, chamando o seu povo mais uma vez à terra prometida, é o Deus que com certeza tem o controle das nossas vidas na sua mão. Vamos continuar louvando? Vamos entoar o cântico de número 164, nome precioso. O reverendo Renildo vai nos ajudar acompanhando ao violão. Santo nome incomparável, tem Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje e sempre onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Quero convidar nesse momento o reverendo Renildo Pedro, o mesmo estará fazendo a leitura do Salmo 126, verso 1º, verso 2º, estará também empreendendo a oração de confissão. Salmos 26, versículos de 1 a 2. Isso, reverendo. Leiamos a palavra do Senhor. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Com esse entendimento, curvemos as nossas cabeças, confessemos os nossos pecados ao Senhor. Bondoso Deus, segundo a Tua palavra, Tu és aquele que nos sonda e que nos conhece. Tu és aquele, ó Deus, que penetra os nossos pensamentos de uma maneira profunda e definitiva, ao ponto que não podemos, ó Deus, esconder absolutamente nada de Ti. Portanto, é diante do Senhor, com muito temor, nós nos achegamos agora, mediante o Teu Filho Jesus Cristo, aquele que se deu na cruz por nós, para que por meio dele o Senhor venha nos perdoar os pecados que temos cometido, ó Deus, por palavras, por pensamentos, por ações
e tantas outras vezes, por deixarmos de fazer aquilo que a Tua lei, aquilo que a Tua palavra nos exorta, nos orienta a fazer, os pecados de omissão, de forma, ó Deus, que as nossas vidas estão invadidas de pecados. Nós estamos, ó Deus, expostos diante do Senhor, e por isso, ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus. Nos ajude, ó Deus, nos conceda a força para abandonar os nossos pecados, aqueles que insistem em estar conosco constantemente, o qual nós não temos força sobre ele, o qual nós já lutamos e não conseguimos abandoná-los, e Tu sabes das lutas que a Tua igreja tem feito, que o Teu povo tem feito, ó Deus, e muitas vezes somos vencidos, e muitas vezes temos ofendido ao Senhor. Então, nesta hora, Senhor, de corações abertos, nós imploramos no nome de Jesus, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos limpe de todo pecado, e que, segundo a Tua graça, Senhor, o Espírito Santo nos dê força para pecarmos menos, para Te ofendermos menos, e quando isso acontecer, que este mesmo Espírito, ao tocar no nosso coração, na nossa mente, nos leve imediatamente ao arrependimento, porque muitas vezes não ouvimos a voz do Espírito falando à nossa consciência. Portanto, nessa noite, Senhor, rogamos ao Senhor que faça assim, que nos perdoe os pecados e nos conceda força para abandonar aqueles que insistem em estar conosco. Nós oramos assim confiando em Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, que ressuscitou e está nos céus advogando por nós. Amém. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar louvando a Deus com o cântico de número 163, cântico que tem como título Direção Divina. A nossa preciosa irmã Evódia sempre pede, sempre lembra, mais que pedir ela lembra, nós devemos anunciar os títulos dos cânticos. Cântico Direção Divina de número 163. As Tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, que seja sempre assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com Teu plano, é tudo bom se vem do Teu querer. As Tuas mãos dirigem meu destino, por mim cravadas na sangrenta luz, por meus pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar, Jesus. Nos céus erguidas, sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão. Ao Seu cuidado, em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As Tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho, e sem motivo não me afligirá. Encontro em Seu poder constante apoio,
Forte é seu braço, insone o seu amor. Por fim entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e Salvador. Amém. Leiamos uma vez mais a palavra de Deus em Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 1. Diz assim, Colossenses, capítulo 3, verso 1. Ele diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Nesse momento nós vamos ter um momento de oração, de intercessão. Estaremos orando pela igreja, pelos médicos, pelos enfermos, pela nação, pelos missionários e também pelas famílias enlutadas. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, soberano Senhor, Deus grandioso, nós buscamos a Tua face, Pai, porque nós sabemos que Tu és o único que pode nos ouvir, ao mesmo tempo em que és o único que pode nos socorrer. Queremos nesse momento, Pai, colocar diante do Senhor a Tua amada igreja. Recebemos recentemente o edital do prefeito, o decreto do prefeito, no qual há a possibilidade de que nós retomemos os cultos segundo as orientações dos médicos, dos infectologistas, e decidimos, segundo a orientação do Teu Espírito, Pai, que vamos aguardar mais um pouco pela fé. Nós Te oramos para que o Senhor fortaleça cada membro da Tua igreja, que o Senhor socorra a igreja perseguida, que o Senhor não permita que eles fraquejem na fé. Oramos pelos médicos, pelos pesquisadores, pelos biólogos, oramos por todos que estão sofrendo com esse problema. Ademais, há outros problemas também que afligem a humanidade, problema cardiológico, problemas circulatórios. Senhor, tem misericórdia, diabetes, pressão alta, que é hipertensão. São tantos problemas que nos afligem, mas nós confiamos no Senhor, nós colocamos todas essas coisas debaixo da Tua mão potente. Queremos orar pela nação, pelos 3 poderes constituídos, pelas autarquias, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, pelas polícias, pelos bombeiros, por todos quantos estão investidos de autoridade. Queremos Te pedir que o Senhor dê sabedoria, queremos que o Senhor dê entendimento, direção, que o Senhor esteja no controle, como está no controle, e que o Senhor faça com que todas as coisas aconteçam segundo a Tua vontade, que é santa e perfeita. Oramos pelos missionários que estão no campo, e pedimos que o Senhor seja provedor, mova corações, para que também estejam, Pai, provendo todo o necessário. Levante homens e mulheres desejosos de pregar a Tua palavra. Tenha misericórdia, Pai, das almas que estão à deriva e que necessitam ouvir a pregação do Evangelho. Oramos pelas famílias enlutadas, as famílias que sofrem com a perda, sofrem com a enfermidade, sofrem com o sofrimento dos seus entes. Se Tu aquele que vai consolar, que vai dar ânimo, que vai aliviar, Pai, essa travessia dolorosa que temos atravessado, mas a nossa confiança permanece em Ti, ó soberano Deus. Ajuda-nos, Pai, fica conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter agora, irmãos, um momento de cânticos espirituais com o reverendo Renildo Pedro. Graça e paz, amados irmãos. Vamos louvar o Senhor. Nós aqui, você em sua casa, vamos começar cantando Não Há Deus Maior.
E essa é uma verdade bíblica, né? Até porque não existe deuses, só existe um Deus triuno, o Criador dos céus e da terra. Por isso cantemos: não há Deus maior. Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para ser, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Ele criou, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Amém. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso
viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Há uma canção que ela diz: Senhor, formoso és. Toda vez que eu canto essa canção, eu lembro do Reverendo Jefferson. Ele disse que gosta muito dessa música. Então nós vamos cantar, não para o Reverendo Jefferson, mas para a glória do Deus triuno. Cantemos: Senhor, formoso és. Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Amém. Bom, meus irmãos, nós queremos mais uma vez cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Queremos nesse momento também cumprimentar os irmãos que estão em casa, que de alguma maneira estão recebendo a pregação da palavra de Deus. Quero convidá-los nesse momento a abrir a Bíblia no Evangelho de João. Um irmão me perguntou recentemente, semana passada, se eu poderia pregar sobre o novo nascimento, e eu disse a ele que não havia nenhuma objeção. E hoje nós vamos falar um pouco
sobre a experiência extraordinária que é o novo nascimento. Abra sua Bíblia em João. Evangelho de João, capítulo 3. Nós não vamos ler toda a perícope que vamos expor. Vamos apenas ler o verso 1. Ao término, nós teremos lido toda a perícope, do verso 1 ao 16. Diz assim, João, capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Vamos orar? Senhor, mais uma vez estamos nós aqui para pedir a Tua orientação e a Tua direção, para que no abrir da nossa boca apenas o Evangelho seja proclamado. Tem misericórdia de nós, nos ajuda e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. O Novo Testamento, ele tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E desses 4 evangelhos, dizem os estudiosos que o evangelho de Marcos foi o primeiro. E o mais tardio, aquele que por último foi escrito, foi justamente o evangelho que nós lemos. O evangelho escrito pelo discípulo amado, o apóstolo João, que também escreveu 3 cartas e também escreveu a revelação registrada no Apocalipse. Esse evangelho, ele pertence a um conjunto de escritos que foram justamente escritos pelo apóstolo João, segundo a tradição da igreja antiga, no final do 1º século, quando ele ainda estava na cidade de Éfeso. E estando na cidade de Éfeso, dentre tantas coisas, ele combateu com veemência aquela heresia disseminada por Cerinto, que era uma espécie de líder de uma seita e que propagava um ensino muito parecido com o gnosticismo do 2º século. O objetivo de João, ao escrever esse evangelho, é de uma sublimidade extraordinária. Diferentemente de Mateus, por exemplo, que escreveu para que pudesse mostrar que Cristo era o Messias prometido e que as profecias que haviam se cumprido por meio dele atestavam a sua messianidade, João vai ao ponto. O objetivo de João escrever este evangelho era o de que as pessoas pudessem crer em Jesus Cristo e por meio dessa crença tivessem a vida eterna. Isso mesmo ele nos diz no final do evangelho, ao dizer: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida eterna em seu nome. E é muito interessante que esse objetivo, que eu qualifiquei como sublime, levar pessoas a Cristo, levar pessoas à fé no Evangelho, é algo que perpassa todo o Evangelho, inclusive o texto que nós lemos. Nós vamos ver um momento em que um homem chamado Nicodemos, ele vai até a presença de Jesus e ali ele é confrontado por Cristo com um ensinamento que ele desconhecia, mas que ao mesmo tempo era necessário que ele tomasse conhecimento, a saber, a experiência do novo nascimento. E Nicodemos, ao se aproximar de Cristo, ele se aproxima de maneira reverente. Mas Cristo disse a ele que a reverência e ao mesmo tempo o fato dele ser judeu, ser um dos principais, ser membro do Sinédrio, não era suficiente para ele experimentar a vida eterna. Era necessário que ele passasse pela experiência do novo nascimento, crendo no Filho de Deus, ou seja, crendo no próprio Senhor Jesus Cristo. E quando Cristo ele apresenta essa verdade, isso de alguma maneira gerou perplexidade,
na mente daquele homem que era um homem profundamente conhecedor do Antigo Testamento. Portanto, o diálogo travado entre Jesus e Nicodemos sobre o novo nascimento e sobre a fé no próprio Jesus Cristo, que é decorrente do novo nascimento, pode nos ajudar a compreender a nossa própria experiência do que seja o novo nascimento, de como ele aconteceu na nossa vida e como isso se manifesta na nossa caminhada. Por isso eu quero convidá-los a refletir comigo sobre o novo nascimento e suas implicações. Pelo menos 4 implicações. A primeira implicação do novo nascimento é que ele é um ato de Deus em nós. Acompanhe comigo a leitura do verso 1 ao verso 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A narrativa, ela inicia nos fornecendo um dado interessante. Nicodemos, ele vai ter com Jesus ao anoitecer, e é curioso porque as pessoas que afluíam a Cristo eram pessoas simples, pessoas iletradas, pessoas incultas, pessoas que habitavam, se nós podemos dizer, a periferia daquela localidade, mas não os grandes líderes religiosos. E Nicodemos, ele vai até o encontro de Cristo para dialogar com ele. E muitas hipóteses têm sido levantadas do porquê dele ter ido à noite. Mas eu concordo com o professor Donald Carson quando ele diz que a noite escura da alma de Nicodemos era mais tenebrosa que o anoitecer galileu. Mas nós não podemos deixar de lado o fato de que ele se aproxima e ali certamente a graça divina já estava trabalhando no seu coração e na sua percepção a messianidade de Cristo. Porque ele se apresenta diante de Cristo e diz assim: Rabi, que quer dizer mestre, bem sabemos que tu és vindo da parte de Deus. Por quê? Porque ele disse que os sinais que Cristo realizava, apenas uma pessoa provinda de Deus poderia realizar. Para a sua surpresa, Cristo, ele lhe dirige uma palavra que ele não compreendeu. Ou seja, Cristo, ele disse: Nicodemos, em verdade te digo, necessário te é nascer de novo. E ao fazê-lo, o fez em termos que retiram do homem a mínima possibilidade de efetuar em si isso que nós podemos chamar de novo nascimento. E Nicodemos, que era um homem versado na lei, ao ouvir aquela mensagem, a sua atitude, como nós dissemos, foi uma atitude de perplexidade. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para o que isto atrela a experiência do novo nascimento ao reino de Deus. Ou seja, quem está no reino, quem é súdito do reino, quem foi chamado para compor o reino, esse passou pela experiência do novo nascimento, e essa experiência não é um processo, ela é um ato operado por Deus nas nossas vidas. Isso fica claro, irmãos, pela expressão que Cristo utiliza. São 2 palavrinhas gregas que em nossa língua foram traduzidas como nascer de novo. Essa expressão, ela pode ser traduzida como nascer do alto
ou nascer de cima, o que aponta para Deus como a origem e fonte do novo nascimento. Então, quando nós falamos do novo nascimento, e novo nascimento é sinônimo de regeneração, muitas pessoas dizem assim: fulano é uma pessoa regenerada porque vira um processo se desenvolver. Mas o novo nascimento não é um processo, ele é um ato. Ele é um ato sobrenatural, ele é um ato que brota tão somente da vontade de Deus, da sua soberania e da sua ação sobre nós. E é muito importante que nós, ao falarmos do nascer de novo como um ato, nós prestemos atenção a esse verbo. Esse verbo nascer, ele está num tempo que descreve uma ação acabada, concluída, que não se repete, que não torna a acontecer. Ao mesmo tempo, o verbo está numa voz que indica que nós sofremos essa ação da parte de Deus. Não é uma ação que nós tomamos, é uma ação que Ele soberanamente exerce em nós. E o modo descreve justamente algo que de fato vai acontecer, que tem concretude. Então, nós poderíamos naturalmente traduzir a expressão nascer de novo, ou seja, a expressão aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, como não nascendo de uma vez por todas, ou não nascendo plenamente para Deus ou de Deus, não pode ver o reino de Deus. É isso que o verbo literalmente quer dizer. É um nascimento, um novo nascimento que acontece definitivamente. Há muitos anos eu tenho visto e ouvido algumas pregações à luz da Bíblia equivocadas sobre como nascer de novo. 5 passos para o novo nascimento, 3 passos para o novo nascimento, 4 passos para o novo nascimento. Não existem passos para o novo nascimento. O novo nascimento, ele é o resultado de uma ação divina. Ele é o resultado da vontade soberana de Deus agindo sobre as nossas vidas. E à luz do texto de João, do Evangelho de João, capítulo 3, tal possibilidade de acontecer, ou seja, o novo nascimento, escapa ao nosso desejo ou a mínima possibilidade de que possamos gerar para nós mesmos esse novo nascimento. Então, o dia, o local, o modo ou a pessoa que irá passar pela experiência do novo nascimento depende tão somente de Deus e dos seus desígnios. Veja que ele vai dizer aqui: se alguém não nascer de novo, não pode herdar o reino de Deus. O que nós aprendemos? Aprendemos que o novo nascimento, ele é um ato irrevogável, divino, por amor e misericórdia demonstrados a nós. Nós não merecemos, sabemos disso, somos sabedores dessa verdade, mas Deus, que é rico em misericórdia e graça, Ele envia Jesus Cristo. Nós podemos crer em Jesus Cristo por meio dessa ação soberana. Essa ação soberana gerará fé na nossa vida e nós viveremos para Deus. Passaremos então a ser parte do reino de Deus e Ele reinará nos nossos corações. Então, nós devemos agradecer a Deus por tamanha dádiva. Então, qual é a primeira implicação do novo nascimento? É que ele é um ato de Deus sobre nós. Segunda implicação é que o novo nascimento, ele muda a nossa condição em relação a Deus, em sentido espiritual. Está do verso 4 ao verso 6. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando nós estamos pregando, claramente nós percebemos que perguntas sempre são confrontadoras. Elas sempre são um desafio para quem está ouvindo. Mas é necessário que às vezes nós façamos determinadas perguntas, e aqui de maneira muito especial, uma se faz muito necessária. O que de fato vem a ser o novo nascimento? Uma rápida leitura no texto em apreço mostra claramente a ignorância total de Nicodemos quanto a essa mensagem. Nós lemos há alguns instantes aqui o livro do profeta Ezequiel, que, embora estivesse fazendo alusão à ressurreição nacional do povo que haveria de retornar à terra da promessa, de alguma maneira apontava para esse ato soberano que Cristo aqui descreve. E Nicodemos conhecia como um rabino, como alguém que fazia parte do Sinédrio, mas não havia entendido que aquela mensagem poderosa se referia a essa mesma experiência. E diante daquilo que Cristo ele lhe coloca, ele teve a perplexidade, exalada por meio da sua fala. E pasmem os irmãos, essa ignorância persiste ainda hoje. Dificilmente você vai chegar para uma pessoa e você vai perguntar diretamente para ela o que é o novo nascimento. E ela vai dizer. E vejam que Nicodemos, se ele não compartilhava, ele pelo menos traz à tona uma crença de algum grupo judeu da reencarnação. Havia um grupo judeu, já naquela época, que acreditava que a pessoa pudesse viver vidas e vidas e vidas num processo reencarnatório. E Cristo responde à pergunta que nós levantamos, o que é o novo nascimento, ao falar de uma mudança interior de natureza espiritual, não física. Porque Nicodemos disse, pode ser que alguém volte a habitar o ventre materno. Sendo eu velho, terei que voltar? E Cristo não estava falando de uma mudança física. Não era um nascer por meio do parto. Mas ele estava falando de uma mudança interior. E essa mudança interior, nós podemos chamar de regeneração, nós podemos chamar de vivificação, nós podemos chamar até de ressurreição espiritual, pastor. Ou seja, sair do estado de mortandade que o pecado nos lançou e ser trazido por Deus à vida. Ser trazido por Deus a uma existência que não toma por base mais a carne, mas toma agora por base o espírito. E aí nós dizemos que a regeneração, ela desemboca na conversão. Alguns textos do Novo Testamento vão trazer essa verdade para nós. Como, por exemplo, João 5,24, quando o próprio Cristo disse, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não mais entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Efésios capítulo 2, verso 1 vai dizer, Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, ele vai falar dessa mesma experiência dizendo, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Agora merece uma atenção especial essa expressão que aparece no verso 5º, nascer da água e do Espírito. Alguns eruditos, inclusive o professor Hendrickson, o reverendo Hendrickson, ele vai dizer que aqui há duas coisas importantes a considerar. A primeira é a relação da água e do Espírito com o batismo.
Ou seja, ele toma a água como um elemento que lava o exterior, tá certo? Assim como há uma lavagem interior. Paulo vai falar do lavar regenerador do Espírito, por meio da palavra, e ao mesmo tempo o batismo, como um sinal externo. Ou seja, Cristo não está dizendo aqui que o batismo salva, mas ele está dizendo que o batismo exterioriza algo que aconteceu em mim. Da mesma forma que a água ela limpa o corpo, e da mesma forma que o batismo ele é uma declaração pública, ele é uma declaração pública daquilo que aconteceu dentro de mim. Então eu passo por um batismo espiritual dentro de mim, por uma mudança interior, pela implantação da nova vida em mim, e agora que eu vivo espiritualmente, vivo para Deus, eu agora tenho um anseio de tornar público que agora eu vivo para Deus. Por isso que eu tenho dito aqui na igreja, é muito estranho quando alguém diz que passou pelo novo nascimento, alguém foi convertido por Deus, mas essa pessoa diz assim: pastor, eu não tenho desejo de ser batizado. Repito, batismo não salva, mas ele é um sinal exterior daquilo que aconteceu no meu interior. Então, o novo nascimento, ele muda a minha natureza interior radicalmente e me faz agora viver uma vida à luz do que o Espírito de Deus ele lança para mim como proposta de vida. Veja que o verso 6 vai dizer: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Veja que o verso 8 vai corroborar mais uma vez: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então o que a gente aprende aqui? Aprendemos que o novo nascimento é um ato que descreve uma passagem de estado de mortandade para um estado de vida espiritual. Nós éramos como aqueles ossos que não tinham vida, que a pele lhes faltava, os tendões lhe faltava, a carne lhe faltava e principalmente o espírito. Faltava a vida. Nós estávamos no mercado do pecado, na prateleira da vida, até que Cristo veio e por amor, misericórdia e graça, Ele envia o Espírito sobre nós e Ele gera em nós a nova vida, de sorte que nós podemos crer em Cristo e podemos agora ter vida eterna e paz com Deus. Então essa é a segunda implicação do novo nascimento. Ele muda a nossa condição espiritual. Terceira implicação do novo nascimento, ele é uma necessidade. O verso 7 diz: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Não há como escapar a essa realidade. O novo nascimento, ele é uma necessidade. E ele é uma necessidade que ele tem dupla dimensão. Ele tem uma dimensão pessoal e ele tem uma dimensão coletiva. Pessoal porque ele acontece em mim. Coletiva porque ele acontece na vida de todos aqueles que haverão de ser chamados para compor a igreja do Senhor. Não existe a possibilidade de que um eleito, ele sendo eleito, ele seja salvo, sem que passe primeiro pela experiência do novo nascimento. Existe uma discussão que eu particularmente não dou muita atenção a ela, que é a velha discussão sobre quem vem antes de quê, pastor? O reverendo Renan até já falou sobre isso aqui, anteriormente. Mas a gente sabe de uma coisa, que a coisa começa no novo nascimento. A própria fé, ela é resultado do novo nascimento. Porque é Ele quem abre os olhos do nosso entendimento.
É Ele quem abre os nossos olhos espirituais para a realidade de que nós precisamos de Deus. Nós temos fome de Deus. Nós precisamos que Deus venha a nós e que nos faça caminhar em direção a Ele. É Ele quem nos move a Ele. E isso só é possível. Essa percepção, essa consciência de que nós é quem precisamos dele, se nós tivermos a dádiva de sermos iluminados por Ele. E isso acontece por meio do novo nascimento. Então, havendo um novo nascimento, a ordem da salvação ela pode acontecer. Veja bem, quando eu digo que é uma realidade pessoal e coletiva, eu estou dizendo o seguinte: idade, etnia ou status social não importa. Quem vai decidir quem será alvo dessa experiência é Deus. Mas ele pode ser quem ele for. Pode ser um galileu comum, como aconteceu no primeiro século. Pode ser um Nicodemos da vida, e Cristo está condenando ele. Cristo está dizendo a ele o seguinte: você é um pecador que precisa de mim. Você é alguém que precisa se converter a mim. Depois a gente vai ver José de Arimateia, que também era alguém que tinha uma posição social elevada. Quer dizer, Cristo está dizendo aqui, em qualquer tribo, em qualquer povo, em qualquer etnia, seja quem for, é uma condição indispensável para ingressar no reino, o novo nascimento. Agora veja, a gente pode fazer, pastor, um paralelo entre Nicodemos e a mulher samaritana. Veja, se Nicodemos vai em busca de Jesus à noite, ele foi atraído por Cristo. Veja que coisa extraordinária. Ele foi soberanamente atraído. Jesus vai ao encalço da mulher durante o dia. Ele vai ao encontro de Cristo à noite sendo atraído, mas Cristo vai de dia àquela mulher. E, no entanto, a postura de Jesus é exatamente a mesma. Em ambas as ocasiões, ele, Cristo, não apenas prende a atenção de ambos, ele não apenas denuncia os seus pecados, ele não apenas se apresenta como a porta para a salvação, mas também fala da experiência da regeneração, da experiência do novo nascimento. Com Nicodemos, ao dizer necessário que é nascer de novo. E àquela mulher, quando Cristo disse que a água que ele poderia lhe dar e que ele lhe deu, faria com que uma fonte jorrasse para a vida eterna dentro dela. E aquela mulher reconheceu que estava diante do Messias prometido, se torna a primeira missionária entre o seu povo, convertida, salva pela graça de Deus, passando por essa experiência sobrenatural que é o novo nascimento. O que deixa claro para nós que isso aqui não é um jargão, isso aqui é uma mensagem poderosa que nos alcançou e certamente tem que alcançar todos os eleitos de Deus espalhados pela face da terra. O que nós podemos aprender aqui? Aprendemos muito claramente que mesmo a prática mais aguda da religião não é evidência da nossa real conversão. Nicodemos era fariseu, era doutor da lei, era alguém que tinha todos os predicados que um judeu poderia ter. No entanto, nada disso impediu que Jesus Cristo denunciasse o seu estado de pecaminosidade, como denunciou o nosso, como abriu os nossos olhos, como abriu a nossa consciência e, irresistivelmente, ele mostrou para nós da necessidade de passarmos por essa experiência extraordinária e hoje nós podemos louvá-lo, podemos agradecer a Ele, podemos de fato bendizê-lo pelo milagre que Ele operou nas nossas vidas. Após a leitura desses textos, após a exposição, as aplicações que nós trouxemos de maneira genérica, eu queria trazer aqui algumas aplicações que esse texto nos permite empreender.
Deus é soberano e livre para operar o novo nascimento em quem desejar e quando desejar. Nós não podemos nos queixar que Deus salvou aquela pessoa, que Deus salvou aquela outra pessoa e que Deus não salvou quem nós queremos que Ele salve. Nós não podemos culpar a Deus, ou podemos decidir quem Deus vai escolher para operar o novo nascimento. O novo nascimento, segundo o Novo Testamento, ele é operado por Deus de maneira soberana e livre. Ele salvou um que estava à sua direita, mas não salvou o que estava à sua esquerda. Regenerou um, mas não regenerou o outro. Ele regenerou Pedro, mas não regenerou Judas. Então Deus opera em quem Ele quiser. Ele é soberano. Também aprendemos. O novo nascimento é uma espécie de ressurreição espiritual operada tão somente por Deus. Então, se há uma expressão que nós podemos utilizar para descrever qual é o estado das pessoas que não servem a Deus ainda, é o estado de mortandade espiritual. São mortos espiritualmente até que Deus, na sua soberania, na sua graça, Ele venha sobre essas pessoas. Ele envia o seu Espírito e Ele gere nelas a vida eterna. Então, quando Ele o faz, eles passam por um processo de ressurreição e nós podemos dizer, vivem espiritualmente. Aprendemos também que a necessidade do novo nascimento decorre do fato de que em Adão todos caímos e estávamos mortos espiritualmente. Então a coisa é antiga. A coisa não dependeu de decisão alguma que não tenha sido a primeira de Adão, de desobedecer a Deus e comer do fruto proibido. Ele desobedeceu ao Senhor e ali ele decaiu, por isso que é chamado de queda. E morreu espiritualmente. E morrendo toda a sua descendência. Então essa necessidade se arrasta até que Cristo vem. E a partir da pregação do Evangelho, é possível que Deus opere em nós, por meio da fé, essa experiência. A experiência do novo nascimento. Por último, sendo o novo nascimento o passar da morte para a vida, uma vez operado em nós, estaremos unidos a Cristo e teremos a vida eterna em nós mesmos. Ou seja, uma vez que nós tivemos a graça divina de sermos trazidos à vida, nunca mais nos distanciaremos de Cristo. Nunca mais esse laço será rompido. Pelo contrário, as palavras dele para aquela mulher, elas se fazem tão verdadeiras para ela quanto para nós. Rios de água viva jorrarão como uma fonte para a vida eterna dentro de nós. Nesse momento, irmãos, louvemos a Deus. Agradeçamos, sejamos gratos. Deus foi misericordioso, nos tirou do nosso estado de mortandade, nos vivificou, nos fez seus filhos, nos tornou a habitação do seu Espírito e agora nós podemos louvá-lo, agradecê-lo, bendizê-lo, porque Ele é bom e a sua benignidade nos alcançou para a glória do seu nome. Amém. Deus seja louvado. Quero convidar o reverendo Renildo. Ele vai estar nos acompanhando no entoar do cântico de número 400. Ao final do cântico, ele mesmo vai orar e impetrar a bênção. Cântico do número 400, oração por proteção. Grande Deus, em paz agora despedimos-nos, Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do teu amor. Dar-nos forças neste mundo de amargor, dar-nos
dar-nos forças neste mundo de amargor. Graças nós rendemos pela tua redenção e teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Reverendo Renildo estará orando e impetrando a bênção. Senhor, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, com a Tua graça nós chegamos mais uma vez ao término de um culto dedicado ao Senhor, de um culto onde nos sentimos alegres com a presença de Jesus Cristo, através do Teu Espírito Santo. Sentimos, ó Deus, regozijados, saudosos sim dos nossos irmãos, mas regozijados pelo que o Senhor nos falou nesse instante. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tomou a iniciativa de se achegar a nós, a iniciativa de nos tocar o coração, de nos fazer nascer de novo, de nos fazer, ó Deus, reviver dentre os mortos. É a Tua graça, Senhor. Bendito seja o Senhor, que nos tirou do império das trevas para o império da luz, que nos tirou de uma condição de filhos da ira para uma condição de filhos amados e amigos de Deus, porque num tempo certo o Senhor gerou em nós uma nova vida. Bendito seja o Senhor. Nós te agradecemos pela vida do reverendo Jefferson, pela vida do diácono Caleb, pela vida, ó Deus, do conselho dessa igreja, da junta diaconal dessa igreja, de todos os departamentos da igreja que cultua nesta casa. Rogamos a Tua bênção sobre eles. Rogamos que o Senhor continue fortalecendo a sua fé e o Senhor continue firmando-os nessa caminhada árdua, mas feliz, porque estamos caminhando para os céus, para a terra prometida, conquistada por Jesus Cristo. Ninguém toma, Senhor. Nós nos alegramos com isso. Portanto, ó Deus, o Senhor aceitou esse culto, nós nos alegramos e Te agradecemos por mais um culto, por mais uma semana que o Senhor irá nos dar. Isso é graça do Senhor. Nós oramos assim em nome de Cristo. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o seu rosto e vos dê a paz. Assim vos abençoe o Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Nós queremos nesse momento agradecer imensamente a Deus pelo culto prestado. Queremos também agradecer a presença dos irmãos, você que nos acompanha. Queremos pedir que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva nesse canal, clica lá no joinha, divulga esse canal, você vai estar ajudando muitas pessoas. Nós temos como propósito nesse canal louvar a Deus, pregar o Evangelho e levar as boas novas. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família.